Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 10. A todos que nos visitam nesta noite, do lado de cá mais uma vez, para o pastor identificar quem nos visita, aqui do lado do irmão Antônio, ali uma galerinha ali atrás, olha, cadê mais? Amém. E não, mano, para você, além de ser do seminário, você é irmã da Cristiane, você é de casa. Da irmã Cristina, você é de casa. A irmã dela também do lado de cá. Já veio 3 vezes, a gente fecha a tampa do aquário, viu? Do lado de cá, quem nos visita, cadê? Dá um tchauzinho. E todo mundo de casa, né? Graças a Deus, né? Até? Amém. Então, toda a igreja no 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, tragam a gente. E se quiser, fiquem com a gente. Se quiser, fiquem com a gente. Se quiser, fiquem com a gente. Amém? Isaías capítulo 10, verso 27. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, no livro de Isaías capítulo 10, verso de número 27, que diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Gostaria que toda a igreja repetisse comigo: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, nesta noite, através da Tua palavra. Como foi cantado aqui, que eu diminua também, ó Pai, para que Tu cresça. Fala no coração do Teu povo, pois eu tenho certeza, ó Deus, que cada servo Teu, serva Tua, visitante, ó Deus, que entrou aqui nesta noite, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para ouvir a palavra do Senhor, e veio para Te adorar na beleza da Sua santidade, ó Deus, entregando a sua vida nesta noite como sacrifício vivo e agradável a Ti, que é o seu culto racional. Então, Pai, eu Te peço que na mesma proporção que Tu foi adorado, que Tu fale ao nosso coração. Precisamos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto é interessante porque fala de algo que nós, batistas, não costumamos falar, porque parece que esta palavra, que tem um significado tão grande em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que é a unção, dá uma ideia de algum tipo de movimento. A unção, os amigos, né, sabem disso, falar de unção, dá a ideia de algo que é dos nossos irmãos cristãos pentecostais. Falar de unção, parece que não é coisa de batista. Falar de unção, sobretudo a unção de Deus, parece que não faz parte da nossa doutrina. Mas eu pergunto a vocês, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E a Bíblia fala de unção de Gênesis a Apocalipse. Então, de quem é a unção? A unção não é dos batistas, a unção não é dos assembleanos, a unção não é dos presbiterianos nem dos metodistas. A unção é de Deus na vida dos seus servos, naqueles que creem, naqueles que buscam, na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que se dedicam, na vida daqueles que oram, na vida daqueles que buscam incessantemente por essa bênção de Deus tão grande. A unção era um tipo de óleo, sim, usado pelos profetas para ungir, usado pelas autoridades para ungir reis. Profetas eram separados, homens separados para o ministério. No Novo Testamento também, o Salmo 133 também fala disso, do óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É o óleo do azeite da oliveira, sim, que no Antigo Testamento era colocado no chifre de animais como um sinal de Deus em separação daquele homem, daquela mulher para aquela obra. A unção também tem um significado de capacitação. A unção tem um significado na Bíblia de autoridade. A unção tem um significado de validade ou de convalidação de Deus, daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa para o ministério. A unção de Deus que despedaça o jugo. E o tema da mensagem desta noite não poderia ser diferente: a unção que despedaça o jugo. Você pode repetir comigo? A unção que despedaça o jugo.
Sim, meus irmãos, então vamos para o versículo então, e acontecerá que naquele dia, o Senhor está falando com Israel, através do profeta Isaías. Israel, a nação do povo de Deus, que Deus separou para lhe adorar, para bendizer o seu nome, se envolveram em várias idolatrias, desciam para o Egito para adorar a outros deuses, para a Síria, para a Babilônia. Era um povo que não era fiel a Deus. Então Deus usou essas nações, esses povos, os caldeus, os egípcios, os assírios. Deus usou esses povos que eles iam buscar refúgio para lhe oprimirem, para lhes oprimirem, para lhes subjugarem, para cobrarem impostos, para subjugar a nação de Israel, do povo de Deus. Deus convocou esses homens, Deus convocou reis ímpios, nações ímpias, para cobrar a impiedade do seu próprio povo. Se era no Egito que eles iam adorar, Deus usa o Egito para punir Israel. Se era na Babilônia que o povo iria adorar, ou buscar seus ídolos, idolatrias e todo tipo de imoralidade e de pecado que naquela época poderia existir, era lá que Deus usava, era aquele povo que Deus usou, foi aquele povo que Deus usou para oprimir Israel. A Síria não foi diferente. O povo gostava dos deuses assírios, gostava de se submeter à Síria, não muito diferente dos dias de hoje, naquilo onde o povo de Deus vai recorrer, no mundo, nas festas, em tudo que desagrada a Deus. São aquelas mesmas coisas que o povo dito, o povo de Deus, vai buscar refúgio, vai buscar satisfação, vai buscar alegria. É lá mesmo que Deus usa os povos ímpios, as nações ímpias, os lugares mais perversos para punir o seu povo. Mas aconteceu algo, irmãos, que o próprio Deus permitindo, tanto que o Egito, o próprio Deus permitindo, tanto que a Babilônia, e tanto que a Síria punisse o seu povo pela idolatria, pois por um momento Deus entregou o seu povo à sua própria sorte. Por um momento Deus entregou o seu povo aos seus próprios desejos. Mas Deus sabia que de fato não iria destruir definitivamente todo o seu povo. Então, depois de um tempo, esse povo começou a oprimir tanto o povo de Deus, começou a colocar um jugo tão pesado sobre o povo de Deus, começou a colocar uma carga tão pesada além daquilo que Deus mandou. O Egito, Deus mandou ferir com açoites, e o Egito aproveitou e feriu com escorpiões, que são aqueles açoites que tem pedaços de bronze, de ferro, de ossos na ponta, e ainda tornava o castigo mais severo no povo de Deus. É assim, meus irmãos, Deus muitas vezes usa aquilo que nós buscamos como refúgio, que não é Ele, aquilo que nós buscamos como satisfação, que não é Ele, para virar um veneno amargo para nós mesmos. E quantas coisas, irmãos, e quantos fardos carregamos que são consequências de nossas escolhas, ou quantos fardos você já carregou, e talvez você também tenha entrado aqui com um fardo e com um jugo pesado sobre os seus ombros, e Deus percebe que para o seu povo esse fardo estava pesado demais, o povo estava subjugado, o povo estava com um jugo e com um fardo muito pesado, mesmo sendo consequência das suas próprias escolhas. E assim, então, Deus faz uma promessa para Israel, através do profeta Isaías, dizendo que um dia quebraria o jugo daquele povo. E jugo também era um lugar, jugo era um acessório que era colocado no animal, e que é colocado até hoje, para suportar a carga. Era um suporte, para que eles pudessem aguentar o peso, o fardo. E muitas vezes é assim que a vida faz conosco, é assim que Satanás faz na vida daqueles que outrora em desobediência, ele vai colocando fardos e mais fardos, e cada vez tornando o jugo mais pesado, cada vez tornando o jugo mais pesado, e os fardos de nossas escolhas estão muitas vezes sobre os nossos ombros, sobre o nosso jugo, impedindo muitas vezes de caminhar por causa do peso, impedindo muitas vezes de se locomover por causa da dor, impedindo muitas vezes de você seguir em frente, mesmo querendo e não tendo forças para caminhar, mesmo querendo, mesmo arrependido, arrependida, mesmo buscando a força no favor do Senhor, o jugo é pesado. Por isso que Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave, e o que é colocado nesse jugo, que é o meu fardo, e o meu fardo é leve, e encontrarei descanso para a vossa alma. O próprio Jesus faz um convite ao povo na sua época,
pois sabia que eles também estavam com o jugo do pecado, da idolatria, da lei, da imoralidade, de tudo aquilo que desagradava a Deus. Não é diferente o jugo que temos que suportar nos dias de hoje. Os dias são maus, os dias são difíceis, as lutas se agravam, a cada vez as dificuldades se ampliam sobre nossas vidas, tornando o jugo cada vez mais pesado. Talvez eu estou falando de um jugo que você está carregando, de um fardo, de consequências das suas escolhas. Talvez eu esteja falando de um fardo e de um jugo que está pesado demais, que não depende só de você, depende do seu cônjuge. Talvez seja um fardo no teu casamento, talvez seja um fardo na tua vida emocional, talvez você está carregando um fardo de pecado, talvez você está carregando um fardo das suas próprias escolhas e ninguém pode te ajudar. Ninguém pode tirar esse fardo de você, sabe por quê? Porque ele é invisível, porque é algo que humanamente olhando ninguém vê, porque é algo que talvez só você sabe, porque talvez seja algo que só você e sua família sabe, talvez seja um fardo pesado demais, mesmo ainda que você tenha provocado e buscado esse fardo para a sua vida. Tem uma promessa no Salmo 91, verso 13, dizendo: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele livra o seu povo do laço do passarinheiro, mesmo que tenha caído no laço. É o Deus que desata o laço do passarinheiro e liberta o seu povo da escravidão, liberta o seu povo do jugo, liberta o povo do fardo. Então a promessa do Senhor para aqueles dias, e já estamos vivendo esses dias, porque por isso Cristo veio. Naquele dia eu tirarei o fardo, eu tirarei o jugo do meu povo. Está se referindo à própria vinda do Messias. Jesus Cristo, quando veio, prometeu. Jesus Cristo, quando veio, fez o convite, dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já veio aqui nesta noite, você já está aqui, e o convite do Senhor nesta noite para você é para trocar o seu fardo. O convite do Senhor nessa noite é melhor ainda, não só para trocar o seu fardo, mas para despedaçar todo o jugo que te aprisiona, todo o jugo que te prende, tudo que te impede de caminhar. Naquele dia, está dizendo que acontecerá, no verso 10 comigo, e acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, por causa da unção de Deus, que também em outras traduções, talvez na sua Bíblia vai estar gordura, mas é um tipo de óleo, como eu já disse, um tipo de unguento, um tipo de óleo separado e usado por Deus, pelos profetas, pelos homens de Deus, para liberar uma bênção para seu povo, para liberar a cura para o seu povo. É a unção de Deus que nos põe de pé, é a unção de Deus que te trouxe aqui, foi a unção de Deus que te trouxe aqui nesta noite, a unção de Deus que não deixou você morrer, por causa da unção que você está aqui, por causa da unção que você está de pé, por causa da unção de Deus. E Ele promete na sua palavra, como fez com Israel, livrando Israel de um povo inimigo, poderoso da sua época. O Senhor está dizendo: e acontecerá que naquele dia o seu jugo será despedaçado por causa da unção. Só tem um jugo quebrado que busca a unção de Deus. Só pode ter um jugo despedaçado aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que fazem como vocês estão fazendo aqui nesta noite, na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Então sinta a unção de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Sinta o óleo precioso da unção de Deus, o bálsamo de Gileade entrando em tua alma, purificando e lavando o teu espírito, a tua mente, te abençoando e te enchendo da presença de Deus. Mas como eu disse muitas vezes, e por isso que Jesus disse que os tímidos não entrarão no reino dos céus. A covardia é o tímido, ele tem medo de buscar isso para a sua vida porque ele é tímido, ele não quer ter muito evidência, ele não quer buscar, ele não quer ser cheio porque ele é tímido. E deixa de experimentar, ou porque é tímido ou porque é batista. Deixa eu te dizer uma coisa: deixa a unção de Deus ser derramada sobre a tua vida, deixa a unção de Deus ser derramada na tua casa, nos teus filhos. A unção de Deus que quebra o jugo,
que despedaça o jugo, a unção de Deus que cura, a unção de Deus que liberta. Pois a palavra do Senhor diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou curando e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Deus unge alguém, quando Deus derrama unção sobre alguém, quando Deus derrama unção sobre algo, aquilo passa a pertencer ao Senhor. Aquilo é do Senhor, ninguém pode mudar, ninguém pode tirar. Somente a unção de Deus pode promover isso também na sua vida. Como pode um óleo, um unguento, despedaçar um jugo de madeira com um fardo pesado? Como pode um azeite, um óleo ser derramado e quebrar um jugo de madeira? Como pode um óleo sendo derramado e quebrar tudo que aprisiona o seu povo? Como eu disse, Israel estava na Síria pagando pelos seus pecados. Israel estava com o jugo dos assírios pelas suas escolhas. Israel estava com o jugo, com o fardo da Síria sobre seus ombros e já não estavam aguentando mais. E talvez você esteja nessa situação: Senhor, eu não aguento mais. Mas essa unção me despedaçará o jugo da sua vida. Não é por causa de você, não é porque você é o melhor crente que tem na igreja, não é porque você é uma pessoa moralmente correta. Ele vai quebrar o jugo da minha e da tua vida. Ele vai despedaçar todo o jugo que te aprisiona por causa da unção. É por causa da unção, é por causa dele, é porque a unção é dele, é porque o óleo é dele, é porque o azeite é dele, é porque o poder é dele, é porque a autoridade é dele, é porque tudo pertence a ele. E por causa dele mesmo, ele quebra o jugo, ele quebra o fardo que você mesmo colocou nos seus pescoços, no seu pescoço. Ele quebra tudo que te aprisiona, ele desata o laço, ele quebra o arco, ele corta o arco, quebra a lança e queima os carros com fogo, só para dar vitória ao povo que se chama pelo seu nome. Mas muitas vezes não por causa do seu povo, mas por causa do seu nome que está sobre o seu povo. É por causa do nome dele que você carrega aquele quebra esse fardo. É porque você um dia o confessou como único e suficiente Salvador. E ser cristão não é ser perfeito. Nós temos defeitos, nós temos falhas, nós fazemos escolhas erradas, nós agimos pela emoção, entramos onde não é para entrar, falamos o que não devemos falar, fazemos o que não devemos fazer, mas só por causa da unção hoje, ele vai despedaçar o jugo que te prende. Por causa da unção dele hoje, ele vai quebrar as amarras, as fortalezas do teu coração. Tem gente que carrega um jugo de amargura, irmãos. Tem gente que carrega jugo de ódio. Tem gente que carrega jugo da vingança. Tem gente que carrega o jugo do pecado. Tem gente que carrega o jugo do medo. Tem gente que carrega jugo de tantas coisas. O jugo da avareza, da idolatria, da prostituição, o jugo da imoralidade, o jugo da pornografia. A unção de Deus está quebrando aqui nesta noite. A unção de Deus está despedaçando todo o jugo aqui nesta noite, está te dando vitória. Talvez você não queira dar glória para parecer que você não tem jugo, mas só o pecado já é nosso jugo, irmãos. O pecado que tão de perto nos rodeia, como foi falando aqui sobre o pecado que tão de perto nos rodeia na juventude, o pecado que tão de perto nos rodeia já é um jugo, pois aquele que diz que não tem pecado já cometeu pecado. Então glorifica o Senhor, peça para ele quebrar todo o jugo que te prende, o jugo que está sobre o teu marido, o jugo que está sobre o teu filho, tua filha, o jugo que está sobre aquela pessoa que você não consegue mudar. Você não vai mudar teu marido, você não vai mudar tua esposa, você não vai converter teus filhos, você não pode fazer nada, mas a unção de Deus pode fazer tudo. Pode quebrar o jugo do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu marido, pois é de Deus a unção, é dele o óleo, é dele o azeite, é dele o poder, é dele o domínio pelos séculos dos séculos. E agindo Deus, quem impedirá? Isso aqui não se trata de merecimento, não se trata de meritocracia, se trata da unção de Deus. Por causa da unção, é por causa da unção que você está de pé, é por causa da unção que você está respirando, é por causa da unção. E os assírios não, os assírios estavam achando que eram pelas suas forças, eles estavam achando que estavam subjugando Israel pelo seu poder, pelo seu poderio bélico, e eles estavam pensando que podiam fazer e acontecer. E Deus só está olhando, e Deus só está observando, e Deus só está analisando. Quando ele viu que o fardo ficou pesado demais, ele disse: esse povo é meu, Israel é meu, você é do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor, os
seus filhos são do Senhor, ainda que estejam em caminhos errados, Ele pode despedaçar todo jugo por causa da sua própria unção, por causa do seu próprio poder. Mas você precisa crer, porque se tu crer, tu verás a glória de Deus. Mas se tu não crer, tu não vai ver nada. A glória de Deus só vê quem crê, e precisa crer para ver a glória de Deus. E ele decidiu fazer isso, ele quis fazer isso, porque escolheu aquele povo para ser povo dele. Ele escolheu a nação de Israel para ser o seu povo. Ainda que tivesse que pagar pelos seus erros, pelos seus pecados, Deus não iria permitir que outra nação, Deus não iria permitir que outros inimigos castigassem o seu povo além daquilo que ele mesmo poderia fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: Satanás, o adversário das nossas almas, se aproveita de brechas que muitas vezes nós damos. Se aproveitou e fez arruaça talvez na sua vida. Talvez você não vigiou e Satanás brincou com a situação. Talvez consequências das suas próprias escolhas, buscando algo que não era em Deus e que não estava em Deus. Talvez a escolha que você fez pensando que você iria conseguir administrar, você não conseguiu e não está conseguindo. E talvez no seu quarto, talvez na sua casa, talvez quando ninguém está vendo, você suspira dizendo: eu não aguento mais. A unção que despedaça o jugo está aqui nesta noite, pois Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o seu Filho, o qual andou libertando, o qual andou curando, e diz que Jesus a todos curou. Jesus andou libertando, andou curando o seu povo. E a unção de Deus, essa promessa da unção de Deus, queria despedaçar o jugo que estaria sobre o seu povo, se cumpriu em próprio Isaías, dizendo: Ele levou sobre si as vossas dores e as vossas transgressões, Ele levou os nossos pecados sobre os seus ombros. Mas Ele quer despedaçar. E eu vou te dizer mais: agindo Deus, quem impedirá? Você querendo ou não, Ele vai despedaçar. Não é você que decide, é Ele que decide. O momento é Ele que decide, a unção é dele. Mas eu preciso dizer algo: às vezes o sentimento, e às vezes tem fatos que as pessoas carregam, que elas mesmas protegem para que Deus não toque. Sim, a gente fala de angústia, a gente fala de ódio, a gente fala de vingança, a gente fala de pensamentos ruins, que todos eles procedem do coração. Mas tem pessoas que não querem deixar de ter ódio, não. Tem pessoas que se satisfazem nos sentimentos ruins, porque a natureza humana é inclinada para isso. Satisfaz a carne, mas apodrece os ossos, a alma, o espírito, entristece o coração de Deus. Muitos aqui nesse momento ainda queriam viver dessa forma. Muitos estavam com jugo e nem reclamavam, porque tem isso também. Tem gente que reclama do jugo, tem gente que se acostuma com o fardo que é colocado, tem gente que se acostuma e diz: deixa a vida me levar, deixa como está. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para despedaçar todo o jugo da tua vida. E se eu fosse você, assim como eu fiz quando eu ouvi, meditei nessa palavra, eu fechei os meus olhos e desejei que o Senhor quebrasse todas as cadeias, todos os ferrolhos, toda a fortaleza que porventura poderiam estar aprisionando a minha alma. E Ele pode fazer o mesmo com você, despedaçar o jugo. Ele vai na tua frente despedaçando os ferrolhos de bronze, quebrando os portões de ferro, só para dar vitória àquele que crê em seu nome. Mas é só para quem crê, é só para quem quer crer, é só para quem decide crer no coração, que a unção que despedaça o jugo é a unção de Deus. Não é a unção dos batistas, não é a unção pentecostal, não é a unção de nenhum tipo de movimento evangélico, mas é a unção que vem do alto, o óleo precioso que vem de Deus, a unção que capacita, o óleo que separa, o óleo que unge, o óleo que abençoa. Então deseja a unção de Deus nesta noite. Eu não estou te pedindo para você sair dando salto mortal, eu não estou pedindo para você falar línguas estrangeiras, mas eu estou pedindo para você desejar na sua vida a unção de Deus. Peça a unção de Deus: Senhor, dá-me um pouco da tua unção e eu serei menos amargo, dá-me um pouco da tua unção e eu serei menos mentiroso, dá-me um pouco da tua unção, Senhor, dá-me um
um pouco da tua unção e eu serei mais puro. Ele irá te purificar com o seu óleo, Ele irá te separar, irá te encher e te capacitar para toda boa obra. Pois a palavra do Senhor diz: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E a unção está em nós através do Espírito Santo de Deus, derramado na igreja, para capacitar os membros, para fortalecer os irmãos e para te fortalecer para essa semana que irá se iniciar. Estamos no primeiro dia da semana, amanhã é segunda, terça, quarta, e você vai ver, e você já tem visto, que o que tem te feito permanecer e prevalecer é a unção de Deus. Sabe por quê? Porque quando Satanás vem na nossa direção, ele encontra a unção de Deus. Quando ele vem para tentar desferir golpes contra o seu povo, contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, ele vê a unção de Deus derramada sobre a vida do seu povo, sobre a vida da igreja. Mas por que muitos ainda preferem permanecer com o jugo? Porque negam a unção. Porque muitos preferem continuar com o jugo? Porque rejeitam a unção. Porque não querem, porque decidem que não precisam disso. Assim como os assírios descobrem que pode e que consegue viver sem isso. Eu não consigo viver sem a unção de Deus. Foi cantado aqui que nós poderíamos estar em tantos outros lugares, irmãos, e não é verdade? Outrora, aqueles que não cresceram no Evangelho sabem disso, que poderia estar em outros lugares agora, mas a presença do Senhor nos atraiu, nos trouxe a sua presença, o Senhor nos lavou, nos remiu. Talvez você tinha proposta para hoje estar em outro lugar, mas a unção de Deus aqueceu o teu coração e disse: hoje você vai na casa do Senhor, hoje você vai na minha presença, hoje você vai ser cheio da presença do Senhor, da unção de Deus, que é o combustível que você precisa para enfrentar os dias maus, é o que você precisa para ter vitória na guerra, é o que você precisa para vencer os obstáculos. Muitos treinam, muitos se preparam para tantas coisas, mas ninguém se prepara para receber e para ser cheio da presença de Deus. Eis aqui um convite para você nesta noite. O próprio Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Não foi à toa. Ah, mas eu não falto o culto, pastor. Mas eu digo para você, crente aqui, como diz, de carteirinha, que não perde o culto, mesmo você, não foi à toa que você veio aqui nesta noite. Não é à toa que você sai da sua casa e vem para a igreja congregar com os irmãos, adorar e bendizer o nome do Senhor. Mas nesta noite em especial, o Senhor quer despedaçar todo o jugo do meio do seu povo. A unção de Deus pode despedaçar aquilo que te prende. A unção de Deus pode despedaçar aquilo que está te aprisionando. A unção de Deus pode despedaçar aquilo que ninguém nem sabe que está sobre a sua vida, só você sabe. Mas a unção de Deus pode despedaçar tudo por causa da gordura, da força, da unção, do óleo, do azeite que vem do Senhor. Sim, a unção é o azeite precioso da unção. A unção é o óleo de Deus. A unção é o óleo da oliveira que Deus então escolheu, que o povo na tradição hebreia, judaica, separou e escolheu como a unção, simbolicamente representando a presença, simbolizando a autoridade de Deus sobre aquela situação. Então, quando Deus unge, Ele separa. E quando Deus separa, passa a lhe pertencer. Você diz: mas eu já pertenço ao Senhor, eu já creio no Senhor, eu creio na minha salvação em Cristo Jesus. Irmãos, mas nas nossas vidas, se não vigiarmos, carregamos tantos adornos, carregamos tantos fardos, e quanto mais os dias vão passando, os fardos vão ficando mais pesados. Eu não sei para você, mas para mim é assim, irmãos. Cada dia o fardo fica mais pesado, cada dia a luta se amplia, cada dia a dificuldade aumenta. Se para você está cada dia melhor, conversa comigo ali, me dá umas dicas para poder seguir. Porque eu vou te dizer, irmãos, a cada dia os dias são maus. A cada dia está se cumprindo o sermão escatológico em Mateus 24, o princípio das dores, a multiplicação da maldade, a esfriação, e o amor a cada dia se esfriando. Então, meus irmãos, só a unção de Deus pode aquecer o nosso coração, pode lubrificar as nossas engrenagens espirituais, pode quebrar e despedaçar tudo aquilo não só que nos prende, mas a unção de Deus pode quebrar o jugo daquele que nós amamos,
daquele que nós oramos, daqueles que nós buscamos, e através da oração, o Senhor pode derramar a sua unção, e quando Ele derramar a sua unção, o teu pai vai passar a pertencer ao Senhor, o teu filho, tua filha, tua casa, todos que você ama passarão a pertencer ao Senhor, porque Ele derramou o seu óleo precioso. E o Senhor quer te encher nessa noite, o Senhor quer te encharcar nessa noite desse óleo precioso, o Senhor quer te encher espiritualmente, o Senhor quer te revigorar, quer te fortalecer, para que Satanás, ou pecado, e nem ninguém possa colocar julgo mais sobre você, porque você vai estar forte, vai estar ungido, vai estar cheio da presença do Senhor. Por isso que a promessa do Senhor se cumpriu. Isaías, como um profeta messiânico, profetiza isso há 740 anos antes de Cristo. E naquele dia, eu vou tirar, olha que lindo, naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. É por causa da unção de Deus, é por causa do próprio Deus. Irmãos, Deus nos dá tanta vitória por causa dele mesmo, e a gente nem sabe. E às vezes a gente pensa que é porque a gente merece, às vezes a gente pensa que é porque não, mas também eu estou fazendo tudo direitinho. Quer falar a verdade? Se fosse por isso mesmo, ninguém ia receber nada de Deus, ninguém, nenhum de nós. É por merecimento, mas é por causa da unção de Deus que está sobre a tua vida, é por causa do próprio Deus que te escolheu, te separou. Por isso que quando os egípcios vieram contra o seu povo, que estava lá pagando pelos seus pecados de idolatria, Ele fechou o mar e destruiu os egípcios. Por isso que destruiu os babilônios. Por isso que promete destruir os assírios, que estavam se gabando, que estavam se gloriando de estar oprimindo o povo de Deus. Eles estavam rindo, eles estavam se gloriando por estar subjugando um povo que era o povo de Deus. E eles acreditavam que não era por causa de Deus. Mas, irmãos, para tocar no que é de Deus, só se Deus permitir. Para tocar no que é de Deus, só se Ele deixar. Para tocar no que é de Deus, Ele impõe limites. Satanás não faz o que quer comigo, com você não. Satanás pode até fazer o que Deus deixar Ele fazer, mas Ele não faz o que quer com a minha vida e a tua vida não, com a minha família e a tua família não. Sabe por quê? Porque Ele nos separou, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos ungiu com o seu óleo precioso. Ele nos separou e nos ungiu com o seu Espírito Santo. E portanto temos essa unção através da pessoa do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos fortifica, que nos edifica. E a promessa do Senhor para Israel foi de que o jugo seria despedaçado por causa da unção. E que a unção de Deus esteja sobre a tua família nesta noite. Que a unção de Deus quebre o jugo. Se é que você tem algum jugo que precisa ser quebrado, a unção de Deus tem o poder, pois é do próprio Deus. A unção é um ato simbólico de Deus derramar o seu poder sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo, sobre a vida daquele que crê. Pastor, mas eu não sou cristão. E quem falou que você precisa ser de uma igreja para a unção de Deus ser derramada sobre a tua vida? Quem falou? Ele pode derramar a unção dele na tua vida, no teu coração nesta noite, mesmo você não querendo ser membro desta igreja. A bênção do Senhor não está condicionada à igreja, nem placa de igreja, nem a membresia de igreja, pois tem muitos membros de igreja que não tem unção, que não tem azeite, que não tem presença. Mas o Espírito Santo de Deus contempla a tua vida, o teu coração nesta noite, e pode derramar a unção, e pode quebrar o jugo, e pode despedaçar o laço que prende, e pode despedaçar aquilo que te aprisiona. E aquilo você vai ver, que aquilo que você não tem forças, aquilo que você quer e não tem coragem, aquilo que você pensa, mas o corpo não responde, a partir de hoje essa história vai mudar. Ele está tornando o teu fardo leve. Você vai se mobilizar, você vai se locomover, pois a unção de Deus está sobre a tua vida nesta noite. E como eu disse, já que as bênçãos do Senhor, a unção do Senhor não é por merecimento, eu digo com toda certeza que a unção de Deus nesta noite está sobre a vida de todos vocês aqui nesta noite. Olha, você pode ter visitado aqui, eu não sei como visita, até que você seja de outra religião.
Eu não quero saber com religião. Eu não quero saber o que você planejou para depois do culto. Eu não quero saber para onde você vai amanhã. Eu quero te dizer que hoje a unção de Deus está sobre a tua vida e pode despedaçar o jugo, porque ninguém aqui merece unção e outros não. Ninguém aqui merece ser cheio e outros não. Ninguém aqui está mais em dia com Deus e outros não. Todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Todos. Ninguém aqui merece mais unção do que outro. Ninguém aqui é mais crente do que outro. Ninguém aqui é mais santo do que outro. Ou é lavado e remido pelo sangue de Jesus ou não é. Ou tem o Espírito Santo ou não tem. Mas eu quero te dizer que Ele pode, ainda que você não tenha confessado Jesus, você não vai esquecer dessa mensagem. Ninguém mandou você vir para o culto hoje. Você não quer ser membro? Você não quer ser crente? Eu não vou fazer apelo para você. Mas ninguém mandou você vir, porque hoje Ele derramou o azeite dele sobre a tua vida. Hoje Ele já te separou. E no dia da salvação você vai lembrar desse dia. Um dia que o Senhor te ungiu com o seu óleo precioso, te separou, dizendo: você é meu, você é minha. E está despedaçando todo o jugo da tua vida nesta noite. Quando você decidir, Deus já decidiu primeiro. Quando você escolher, Ele já te escolheu primeiro. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês para que vão e deem frutos. Quando você decidir vir, Ele já foi o teu encontro primeiro. E hoje foi o dia do encontro com Deus com você. Hoje Deus marcou o encontro contigo. E Ele despedaçou o jugo que te prende. Aquilo que te preocupa, se tu for crente, o que tu vai ter que deixar. Aquilo que te preocupa, o que você vai perder. Você não vai perder nada. Você só vai ganhar mais e mais de Deus. Você não vai perder nada. Você vai ganhar a vida eterna. Você não vai perder nada. Você vai ganhar o Filho de Deus para todo sempre na sua vida. Mas como não é uma decisão sua, não é você que decide a hora que você quer, alguém fica chateado comigo. Tem gente que não gosta não, pastor. Tem gente que fica chateado porque ele quer dizer o dia que ele vai escolher Jesus. Mas não. Ele te separou com o seu óleo, com o seu azeite, com a sua unção. Te separou para a honra e glória dele, porque o jugo não é quebrado por causa de você. O jugo não é quebrado pelo que você é. O jugo não é quebrado pelo que você faz. Mas o jugo é quebrado por causa da unção de Deus. Sinta-se ungido nesta noite pelo Senhor. Sinta-se derramado o azeite do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua cabeça. Sinta a unção de Deus sendo derramada lá na tua casa. É fé, isso é fé. Sinta a unção de Deus sendo derramada lá no teu filho, na tua filha, em outro estado, em outro país. Sinta a unção de Deus, do onipresente, do onipotente sendo derramado sobre tudo, sobre todos que invocam o seu nome. Israel não estava numa condição de escolher. Israel não estava numa condição de decidir. Israel simplesmente estava numa condição de humilhação, de abandono, de desprezo, de tudo que era ruim. Dos assírios, uma das nações mais perversas, inimiga número 1 de Israel. E o Senhor prometeu despedaçar o jugo por causa da unção, fortalecendo o seu povo. E por causa da unção de Deus que você está aqui. Amém. Por causa da unção de Deus que você veio aqui. Por causa da unção de Deus que você está aqui nesta noite. E o Senhor te disse nesta noite: isso não é palavra profética, mas esse texto é profético. E eu libero ele na sua vida nesta noite. Todo jugo, todo fardo, todo jugo, vou repetir de novo, e todo fardo será despedaçado. Está sendo despedaçado nesta noite. O Senhor está quebrando cadeias, quebrando correntes que ninguém vê, que ninguém sabe, mas Ele está quebrando correntes do teu coração. Ele está quebrando cadeias, Ele está quebrando jugo, Ele está despedaçando, Ele está te libertando, Ele está te livrando do laço do passarinheiro, Ele está te dando a vitória, Ele está te ungindo, Ele está ungindo a tua casa, Ele está ungindo a tua família, Ele está ungindo os teus negócios, Ele está ungindo o teu trabalho, Ele está ungindo a tua família. Mas você precisa crer que a unção de Deus está sobre a tua vida nesta noite. Você precisa desejar isso. E
você precisa sentir a libertação do Senhor. Sinta-se liberto nesta noite. Sinta com aquele jugo do pescoço de anos sendo quebrado nesta noite. Sendo aquele jugo, aquele peso que há tempo você vem carregando, dizendo: meu Deus, quanto tempo eu vou suportar? Eu não aguento mais. Ele está quebrando nesta noite com o seu óleo precioso. Ele está quebrando cadeias em corações, ainda que não seja o seu. Ele está quebrando cadeias, ele está quebrando o jugo, ele está quebrando tudo aquilo que prende o seu povo por causa dele. Sinta-se liberto nesta noite. Sinta-se liberta nesta noite. Sinta-se livre de todo fardo. Saia daqui com seu fardo leve. Já viu que a pessoa diz assim: quando eu vou para a igreja, quando não era cristão era assim. Eu ficava uma semana meio assim, uma semana leve. Aí quando ficava pesado, eu e o André corríamos para a igreja de novo. Dizia: André, está grosso. Não tinha essa expressão ainda. Está difícil, vamos para a igreja. Está pesado, não é assim? Não é assim no trabalho? Quando está tudo dando errado, fala: vai na igreja, varão. Não é assim? Ele diz, o próprio crente fala para mim: tem que ir na igreja. Não, porque é um lugar realmente do refrigério. É onde nós nos sentimos melhor. É onde estamos em comunhão. Mas o Senhor despedaça o jugo do seu povo. Ele tira o fardo. Ele tira a carga. E Ele tirou tudo aquilo que te prende, que te impedia de caminhar, e que te aprisionava, que te aprisiona. E Ele não fez isso por interesse. Ele não fez isso para que no final eu faça o apelo perguntando se você quer aceitar Jesus ou não. Eu não vou fazer isso com o meu Senhor. Ele é Rei dos Reis. Ele é o Rei da glória. Ele passeia entre os candelabros de ouro. A sua voz é como de trovão. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. E eu vou perguntar se você quer Jesus, e você ainda está arriscado me dizer que não. Ele está aqui para te dar vitória, para te salvar das amarras do pecado, para te garantir uma morada celestial, para te garantir a vida eterna, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Que Deus te abençoe. Que a unção de Deus, e que você saia com essa palavra em seu coração, e que você sinta a unção de Deus despedaçando todo o jugo. Vai te dar coragem para decidir o que você ainda não tinha decidido. Você vai se posicionar, você vai tomar jeito, sabe por quê? Por causa da unção. Você vai lembrar: foi a unção de Deus, foi a unção que Deus derramou sobre a minha vida naquele dia. Amém? Vamos orar.